Louvado seja o nome do Senhor. Abra aí a sua Bíblia em Neemias. A gente está num grupo menor. Eu vou aproveitar e pregar num texto pequeno, tá? Neemias capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 e o 13. E eu não estou brincando. Obrigado. Obrigado. Você que esteve aqui no domingo passado, lembra que eu falei sobre a glória de Deus. E aí eu estou estudando Neemias, mas eu confesso a você que eu não consigo fazer como alguns pastores fazem. Alguns pastores fazem uma agenda de pregação e deixam a agenda pronta para o ano inteiro. Eu não consigo fazer isso. Já tentei. E, na verdade, eu preparo a mensagem durante a semana. E vou orando. E aí eu fui estudar o capítulo 10 de Neemias. E aí, falei, eu preciso dar uma olhadinha também no outro capítulo. E aí, preciso olhar também um outro capítulo. E aí, de repente, eu percebi que eu não conseguiria pregar apenas em dois capítulos. Então, eu quero abrir o texto aqui. E o tema de hoje é o servo de Deus e a consagração. E nós vamos falar capítulo 10, 11, 12 e 13. Amém? Você está com bastante disposição para ficar aqui pelo menos uns 50 minutos? Eu vou conseguir fazer isso em 50 minutos. Tá? Mas eu quero que você tenha uma imagem na sua mente, aquela que a gente recebeu no domingo passado, que é a visão da glória de Deus. Curiosamente, nós cantamos muito hoje sobre a glória de Deus. Você já pensou em pedir para Deus uma visão da glória de Deus? É curioso que os homens que tiveram uma visão da glória de Deus, se você for olhar João, ele caiu por terra, Ezequiel caiu também, Abacuque disse que os ossos dele, os lábios, tudo por dentro dele estremeceu, ele ficou profundamente abalado. Mas o mais importante é o que a glória de Deus faz conosco. Então, não é tão importante como ele se manifesta, mas o que o Espírito de Deus revela para você e faz você entender a respeito da grandeza, da infinitude da glória de Deus. E no capítulo anterior, eles falaram sobre essa glória. E aí eu percebi que o resultado inevitável de quem tem um vislumbre da glória de Deus é responder de forma apropriada à glória de Deus. E se eu perguntar para você qual seria a resposta mais apropriada à visão da glória de Deus, você diria o quê? Bom, eu disse consagração. Foi o que eu disse, consagração. E eu quero destacar aqui que viver para a glória de Deus envolve 3 aspectos. Tudo isso nos capítulos de 10 a 13. 3 aspectos. Sermãozinho de 3 pontos, como a Carmen falou hoje de manhã, né? Pastor Batista prega sermão de 3 pontos. Pois é, os meus são todos eles de 3 pontos.
Às vezes eu procuro não demarcar muito ele e as pessoas, para que você não tenha essa percepção, mas é um sermão de 3 pontos. É um sermão de 3 pontos. Né? E a primeira característica da consagração ou da vida que vive para a glória de Deus é, de fato, uma consagração irrestrita, incondicional, total a Deus. Eu espero que hoje a gente entenda as implicações disso e o significado disso, de você consagrar a sua vida a Deus. Porque olha só o texto, capítulo 10, 28. É interessante que é tão pequenininho esses versículos, eles vão enumerando rapidamente, então, lá no versículo 28, diz assim: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos que tinham separado. A ideia de consagração e santificação é a ideia de se separar incondicionalmente para Deus. Dos povos das outras terras para a lei de Deus. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus irmãos. Ele está dizendo aqui que 84 líderes construíram uma aliança, um pacto, e assinaram esse pacto. Bom, e aí todo o povo aderiu ao pacto, versículo 29, firmemente aderiram aos seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento. Veja a solenidade e a seriedade desse negócio aqui. Solenemente aderiram ao pacto, subscreveram, a lei é que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, seu servo de Deus, que guardariam e cumpririam, olha isso, todos os mandamentos do Senhor, seus juízos, seus estatutos, que não dariam suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia do sábado, aí eles estão falando de tempo e negócio, porque os negócios eles estavam fazendo inclusive nos dias do sábado, que foi separado, consagrado para Deus, qualquer mercadoria e qualquer cereal para vender, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. O nome disso é consagração. O que eles fizeram? Assinaram um pacto com Deus, dizendo: nós, sob juramento, e isso aqui tem umas implicações lá no que Moisés falou ao povo. Se você olhar a lista de bênçãos e maldições, você vai ver que a lista de maldições, não sei se você lembra disso, era muito maior. Muito maior. Eles estão em mente o juramento e o compromisso que Moisés fez com o povo, e aqui eles assumem e escrevem isso e digam: está assinado, meu Deus. Você já pensou se eu fizesse isso hoje à noite? Escrevesse um documento aqui e você dissesse assim, redigido assim, mais ou menos assim: Deus, eu me comprometo a obedecer incondicional e totalmente todos os mandamentos do Senhor, consagrando o meu tempo, meus recursos, meus talentos, meus bens, meus filhos, a minha casa, tudo o que eu sou, de forma prioritária ao Senhor. E eu me comprometo a cada segundo, todos os dias da minha vida, até o dia da minha morte, envolver todo o meu esforço, a minha devoção, a minha dedicação para cumprir a tua vontade. Assinado. Bruno. Eu não ia assinar esse negócio, você sabe, né? Então eu vou deixar o Bruno aqui. Bruno, você assinaria esse documento?
E aí? O nome disso é consagração. Eles entregaram os filhos, seus negócios, o tempo, o sábado diz respeito ao tempo, eles entregaram as suas vidas. E é curioso que o texto diz que eles, ao fazer a vontade de Deus, lá no capítulo 12, versículo 43, diz assim: no mesmo dia ofereceram um grande sacrifício e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres, os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu de longe. Parece que na Bíblia só aparecem 3 referências a esse tipo de alegria que é tão intensa que foi ouvida de muito longe. Essa é uma delas. O que significa que eles consagraram a vida a Deus com alegria. Se você me perguntar qual são as outras 2 vezes, eu não lembro. Eu sei que são 3. Que isso aconteceu. Mas eles fizeram isso com grande alegria. Entregaram o quê? Tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não estamos falando de perfeição, tá? É bom dizer isso, porque, inclusive aqui, depois de todo esse movimento de consagração e adoração a Deus, o livro diz que Neemias se ausentou um pouco e voltou para o palácio para bater um papo com o rei Artaxerxes e colocar em dia. E enquanto ele foi lá, um dos sacerdotes colocou dentro do templo Tobias. Sabe aquele Tobias que perseguiu o templo inteiro, eles ameaçando? Neemias saiu, eles colocaram ele dentro do templo, num salão que era dedicado a guardar ofertas e contribuições e dízimos. Tirou e colocou lá com os móveis dele, dentro do templo. E mais, eles tinham se comprometido a contribuir com a obra. Contribuir. Mas Neemias foi embora, eles abandonaram, e os levitas começaram a passar fome, os sacerdotes começaram a abandonar o ministério. Quando Neemias voltou, viu aquilo e colocou a casa em ordem de novo. Então eu não estou falando de perfeição. Não é perfeição. Eu estou falando de consagração. Consagração intensa, porque eu quero dizer para você, a grandeza e a dignidade da glória de Deus, o fulgor, a majestade da glória de Deus, requer que eu e você entreguemos a nossa vida em manifestações condizentes com a grandeza desse Deus. Em 2 visões no livro de Apocalipse, aparece a manifestação da glória de Deus e sendo dedicado completamente tudo, riqueza, glória, entendimento, honra, força, poder a Deus. A visão do trono do capítulo 4 é impressionante, porque lá no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 4, para falar de uma consagração adequada, porque Ele é digno, Deus é digno de adoração. Então nós, ao dar a Ele o nosso louvor, a nossa consagração, a gente precisa entender que a dignidade intrínseca de Deus requer de nós uma adoração que seja condizente com a glória desse Deus. E por causa da glória desse Deus, o livro de Apocalipse descreve que anjos, arcanjos, as nações, todos os remidos, no céu e na terra, todas as pessoas, o diabo e os demônios e os ímpios vão dizer que Jesus é o Senhor, vão glorificar. É a expressão absoluta de tudo e de todos, dando glória a Deus, porque Deus é digno de glória. Você consegue entender o que eu estou falando? Que a adoração que eu dou, que eu entrego para Deus, precisa corresponder à dignidade, ao tamanho, ao esplendor dessa glória. Menos não basta. Com Deus ou é tudo ou é nada. Não tem meio termo. Não tem meio termo. É consagração total. Então assim, isso está no Novo Testamento, Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, é consagração de tudo.
E aqui eles entregam os filhos, eles entregam os negócios, eles entregam dinheiro, eles entregam oferta, eles entregam o tempo, eles entregam tudo para Deus. Fazem uma aliança entregando tudo para Deus. Consagração é isso. Você lembra quando Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, ele disse: negue-se. É negar tudo por causa da glória de Deus. Então, o chamado para quem vê a glória de Deus é um chamado de uma consagração irrestrita com grande alegria. Grande alegria. Eu entendo o reino de Deus, eu entendo a glória de Deus, eu entendo o chamado de Jesus e aquilo que eu entrego para Ele, da minha vida, desde que eu tive o meu encontro com Jesus, eu tenho lutado para ser tudo, ser intenso e ser o máximo. Porque é isso que é consagração, o máximo. O segundo aspecto dessa vida para a glória de Deus, além de, já que você vai consagrar tudo, e aí o texto vai destacar que quando você consagra tudo, algumas coisas vão ficar em evidência. E uma das coisas que Deus chama e pede de você, ao você consagrar, é que você dê para Deus seus talentos, habilidades e dons. Talentos, habilidades e dons. É interessante que Neemias diz no capítulo 13, versículo 14, que tudo que ele fez é para a casa de Deus. Por isso, meu Deus, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz, a casa do meu Deus e para o seu serviço. É para Deus. E eu estava estudando o capítulo 12. No capítulo 12, a palavra coro ou cântico aparece 8 vezes. Ações de graça, 6 vezes. Alegria, 7 vezes. Os instrumentos musicais, 3 vezes. E aí o povo oferece seu louvor com gratidão, em alta voz, acompanhado de vários instrumentos. No capítulo 11, versículo 1, eles fazem um sorteio. É pecado fazer sorteio? Bom, mas eles fizeram lá, tá? Sortearam. E o seguinte, nesse sorteio, de 10 pessoas, uma sorteada iria morar na cidade de Jerusalém. Vocês lembram? A cidade estava, os muros completos, a cidade não estava habitada, e ela precisava voltar a ser povoada, então eles sortearam, e 10% da população veio para a cidade. Eles só deram 10% do povo, porque no ideal, eles deram tudo. Entendeu? Você só entrega 10% quando você dá tudo. Porque se você não deu tudo, não importa o que você dá. 10, 1, 20, 30, 90, não importa. Não importa. Eles deram 10%. E aí você vai encontrar em todo o texto, e por favor, leia em casa, sacerdotes, levitas, eles colocaram 4 pessoas, líderes, sacerdotes e leigos para administrar os recursos. Isso está no texto. E aí você percebe que o texto, quando fala de consagração, chama as pessoas para usarem talentos e dons a serviço do Senhor. Então, meu amigo, Deus te deu talentos, Deus te deu dons, Deus te deu habilidades, e quem se consagra a Deus, consagra tudo o que tem para o Senhor. Aí e quando falo isso eu fico com receio de você entender errado, mas sabe qual que é o perigo do que nós fazemos aqui? De estar no culto, ouvindo a palavra e cantando? É a gente achar que é isso que Deus espera de nós. E aí eu não estou dizendo que com isso você não tem que vir ao culto. Né? Eu estou dizendo para você que aqui é o lugar onde Deus chama você para consagrar totalmente a sua vida e colocar nas mãos dele suas habilidades e dons, seus talentos, para ele usar para a glória do nome dele. Então, assim, quem consagra a vida ao Senhor tem que colocar o que sabe, talentos e dons a serviço do Senhor.
E eu quero dizer para você que não tem ninguém que não tenha dons e talentos. A Bíblia fala que Deus deu dons para todos os cristãos, todos, sem exceção. Além dos dons, todos nós temos talentos, habilidades, que você pode colocar a serviço. Pode não, você deve colocar a serviço do Senhor. Não adianta você falar que você consagrou toda a sua vida ao Senhor, e aí o reino de Deus tem demandas de ensino, o reino de Deus tem demandas de habilidades de liderança, o reino de Deus tem demandas de cuidados, de aconselhamento, o reino de Deus tem demandas de manuais, pessoas que vão cuidar manualmente, que vão servir a comunidade, pessoas que vão de diversas maneiras abençoar o reino de Deus com as suas habilidades, e aí você está cheio de habilidades, você está cheio de dons, e você não coloca isso a serviço do reino de Deus. Então, eu quero dizer para você, não existiu consagração e não existiu a visão da glória de Deus. E a terceira característica de viver para a glória de Deus é a consagração dos recursos, dinheiro. Se você pegar o versículo 32 do capítulo 10 até o 39, eles vão falar da maneira como eles se comprometeram em contribuir, e eles vão usar a expressão, no versículo 37, de primícias, e vão usar em outros lugares a expressão primícias. A ideia de primícias é o seguinte: o povo faz a sua plantação, rega, ora a Deus para que haja chuva, que haja crescimento, e quando a plantação começa a dar fruto exuberante, as primeiras remessas são levadas para Deus. Prioridade, primícias. É isso que significa primícias. O princípio é esse. Deus é tão glorioso, tão importante, que Ele vai receber o melhor. Sabe que tem uma pessoa da nossa igreja, e eu não estou dizendo que você precisa fazer isso, e nem que tem que fazer isso, tá? Mas eu acho legal esse espírito de dar o melhor para Deus. Ela me falou o seguinte: toda vez que ela traz os dízimos, ela passa no banco e pede notas novas. É lógico, gente, que não é isso. Mas a ideia que eu estou querendo dizer para você é que para Deus você dá o melhor. Eu lembrei daquele texto de Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E aí, meu amigo, contribuição, dinheiro, recursos, é um aspecto da vida espiritual e da consagração. Jesus falou sobre dinheiro muitas vezes. E você sabe que eu prego pouco sobre isso, eu só prego sobre isso quando eu estou estudando um texto, e o texto traz essa questão, como aqui no caso traz. Né? E é curioso que traz a questão do dinheiro nesse contexto de consagração e visão da glória de Deus. E você vai encontrar no Novo Testamento que o chamado para servir a Deus envolve generosidade, comprometimento com a obra. Paulo fala para os irmãos de Corinto: separem regularmente, toda semana, as contribuições, segundo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então, pessoas que viram a glória de Deus, pessoas que se consagram, elas são generosas, elas são fiéis e elas se preocupam com a casa de Deus, com a obra de Deus, com o reino de Deus, e sabem que Deus usa recurso. Tem um irmão da nossa igreja que, quando a gente passa alguma dificuldade financeira para projetos, né? Ele diz assim: pastor, você sabe, né? O dinheiro de Deus está no bolso do povo. E é verdade. Porque quando você consagra a sua vida, eu quero que você me responda: de quem é a sua conta bancária? De quem é a minha conta bancária? É de Deus. E eu não sei quem contribui aqui na igreja, tá? Eu faço questão de não saber. Esses dias eu confesso que eu fiquei tentado. Esses dias fiquei com uma tentaçãozinha de... Por quê? Porque alguém ensinou para mim que líderes da igreja não contribuem. Líderes. Aí eu fiquei tentado de saber o nome. Aí fiquei olhando para alguns, né? Será que é o Bruno?
Quem será que não contribui? Olha que coisa louca, por isso que eu não olho. Eu não quero saber. É um problema sério de Deus. E eu falo sobre contribuição na nossa comunidade porque você que está aqui sabe. Nós temos um conselho fiscal. Eu não assino pela igreja, não assino nada pela igreja. Eu não sei nada a respeito disso. Tem administradores que assinam, tem tesoureiros. Eu não faço isso e faço questão de não fazer. Eu não quero contato com o dinheiro de Deus. Não quero. E a igreja é absolutamente transparente. Então temos relatórios, temos um conselho fiscal que avalia toda vez o relatório para dizer se está tudo certo ou não. Então, assim, eu tenho tranquilidade. Mas a palavra de Deus ensina que faz parte da consagração o comprometimento com dízimos e ofertas. Nós precisamos manter esse negócio aqui. Luz, água. Nós temos 3 ministros na igreja, eu, Benjamin e a Carmen, que são sustentados por Deus através da comunidade. E a Bíblia diz que o obreiro, ele é digno do salário. Então, não é um favor, né? Eu não sou empregado da igreja. A igreja é um instrumento de Deus para manter o meu ministério, o ministério dos ministros, e assim por todo lugar, né? Mas a gente está falando de recursos para a obra de Deus. Hoje um pastor me ligou e disse: pastor, eu estou passando dificuldade, meus filhos estão passando dificuldade em relação à alimentação. E eu falei: meu Deus, o que eu faço? E aí a irmã que é responsável pelo Ministério Docas está viajando, e eu decidi então entrar em contato com os homens no grupo. Falei: alguém poderia nos ajudar? E nós levantamos ali R$600 em 15 minutos. Porque o reino de Deus envolve investimento financeiro, dinheiro, contribuição, generosidade. E pessoas que têm problemas em contribuir com a comunidade, é porque elas têm problemas de compreensão a respeito de quem é Deus e o que Deus está fazendo no mundo e como Ele faz isso. Tem problemas. Problemas. E a minha esposa sabe quem são essas pessoas, tá? Mas eu falo para ela assim: não me conta, não me fala, eu não quero saber. E ela fala assim: mas não fala, eu não quero saber. Mas, pastor, por que ela sabe? Porque ela está registrando isso no novo programa. Ela decidiu ajudar a secretaria, foi lá e registrou. Então ela sabe. Mas eu disse: eu não quero saber. Por quê? Porque isso é um problema seu de Deus. Agora, o que eu sei? Pessoas que amam a Deus, pessoas que viram a glória de Deus, que se consagraram a Deus, elas contribuem com generosidade e fazem com alegria. E fazem por causa de entender quem é Deus. Então, o problema da pessoa que não contribui é porque ela não conhece a Deus. Ela não conhece, ele é religioso, mas não conhece a Deus. Esse é o problema. Excepcionando aqui situações que a gente sabe, como uma pessoa me procurou essa semana aqui, membro da igreja, falou: pastor, eu não tenho contribuído. E por quê, minha irmã? Porque o que eu ganho eu não consigo nem pagar as contas. E eu falei: Deus te abençoe, meu irmão. Entrei em contato com o Docas, mandamos uma oferta para ela. Porque o reino de Deus é assim, né? A Bíblia fala que você tem que contribuir de acordo com a prosperidade que Deus dá para você. Que você faça isso generosamente. Que você faça isso com alegria. Que você faça isso com entendimento. Agora, eu confesso que eu tenho uma dor ao entender, pelo menos da percepção da Carmen, né, que a gente tem um número menor de 50% da nossa comunidade que contribui regularmente. Mas por que você fica triste com isso, pastor? Porque o dinheiro não está entrando? Não, não é por isso não. Não é por isso. Eu falei para você, você vai contribuir se você quiser, para o ministério de Deus. A minha tristeza é, por que as pessoas não fazem isso? E quando as pessoas não fazem isso, já que consagração,
gera generosidade, compromisso, preocupação com a obra de Deus, se a gente tem recursos, se Deus está abençoando, se a gente pode cuidar dos pobres, das viúvas, se a gente pode cuidar do ministério, da comunidade, sustentar isso aqui, é gente que ama Deus, que entendeu, que viu a glória de Deus, que conhece Jesus e que sabe que pessoas consagradas consagram tudo a Deus, talentos, filhos, casa, recursos, dinheiro, fazem isso. Entregam para Deus e fazem com generosidade. Eu tive um amigo, tenho um amigo, eu vou até dizer o nome dele, porque ele não é daqui. Márcio, seu Márcio, ele tem uma empresa em Santos. E um homem generoso, fiel, que abençoa a igreja com recursos para a manutenção da obra, mas não só isso. A empresa dele tinha vários carros e ele colocava tudo à disposição da obra. Tudo. Constantemente, os carros dele estavam aqui na igreja levando coisas, carregando coisas, abençoando pessoas, ajudando irmãos. Não, Deus está nesse negócio. O nosso Deus, o Deus de toda a glória, está nisso. Ele está realmente investindo em cuidar das pessoas, amar as pessoas, trazer igualdade, para que as pessoas não passem dificuldades financeiras, não passem. Deus está nisso, então eu vou colocar tudo que eu tenho à disposição de Deus, para a honra de Deus, para a glória de Deus. Esse é o entendimento. O meu sofrimento não é porque você não está trazendo dinheiro para a igreja. Não, quem sustenta a obra é Deus. A minha dor é entender que existe muita gente na comunidade que não vive uma vida consagrada a Deus. Essa é a minha dor. Essa é a minha dor, minha tristeza. E eu quero dizer uma coisa hoje aqui, eu estou bastante reticente para dizer, e eu estou aqui orando em espírito para que Deus me dê graça para falar a respeito de consagração. Espiritualidade, preste atenção, espiritualidade e a consagração que Deus requer de você é do tipo tudo ou nada. Tudo ou nada. Está escrito lá em Lucas, quando Jesus diz como tem que ser o amor a Deus. Você lembra o que diz Lucas lá? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o entendimento, toda a tua alma, e aí tem lá todas as tuas forças. Forças. Ou seja, você assume diante da glória de Deus que você tem que dar tudo para Deus, o tempo todo. E quando nós não estamos dando tudo, como um processo e um hábito de não dar tudo para Deus, você não está em comunhão com Deus. Deus está com você e sempre estará com você, mas você não está com Deus. Eu fiquei com dificuldade de dizer isso, porque é um negócio muito pesado. É ou não é? Bom, eu vou dizer para você novamente. Deus está com você, mas você não está com Deus. Porque está com Deus é você está vendo a tragédia que está aí no sul, e você chega lá e fala assim, olha, eu estou aqui, não saio daqui, eu não saio daqui, enquanto nós não resolvermos esse problema, e eu coloco à disposição tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo. E está aqui, e é o seguinte, eu vou passar frio, eu vou passar fome, eu vou passar dificuldade, eu vou correr risco de vida, talvez eu morra, mas eu quero dizer para você, eu estou no negócio, eu cheguei aqui inteiro, de cabeça, eu estou mergulhando e tudo em mim, cada parte de mim está nisso. Isso é consagração.
Ou você está assim, ou você não está com Deus. Então, eu quero dizer para você, eu não me impressiono mais com movimento, muita gente, celebrações, expressões de louvor e adoração, consagrações aparentes, porque a impressão que eu tenho é que as igrejas estão cheias de pessoas religiosas com quem Deus está, mas elas não estão com Deus. Porque se você não se consagrou totalmente a Deus, você não está com Deus. Diz assim, Mateus 6, buscai em primeiro lugar, dê a primícia, entregue tudo, não é perfeição, eu não sou perfeito, você não é perfeito, não é perfeição, mas é o meu compromisso, a minha disposição, a minha aliança com Deus, de, enquanto eu viver, pelo poder do Espírito Santo, pela unção do Espírito que está em mim, pela graça que eu conheci, pela visão da glória que eu tive, por entender que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, que Ele é grande e que Ele merece tudo, por entender que este mundo vai passar e que logo, logo eu estarei na presença da glória de Deus, e esta glória, como nós cantamos, ela vira e ela já está vindo. Em nome de Deus, da glória de Deus, eu não posso reter nada. Não posso reter, Ele merece tudo, então eu dou tudo. E quando você não dá tudo, para Deus não serve. Não serve em termos de comunhão, de andar com Ele, de espiritualidade. Não estou falando de perder a salvação, não estou falando que você vai ser condenado, não estou falando do juízo, não estou falando nada disso. Eu estou falando que Deus está com você, mas você não está com Deus. Aí, alguém levantou nessa conversa para mim, esses dias, pastor, eu vejo na igreja algumas pessoas que eu entendo que elas não estão com Deus. Elas não estão. Porque elas não têm envolvimento pleno, elas não se dedicam completamente, elas não contribuem, elas não participam da vida das pessoas, elas não estão sofrendo pelo ministério, não há intensidade, não há de todo o coração, de todas as forças. Então, e essas pessoas, elas oram e Deus responde. Essas pessoas têm experiência com Deus, elas estão com Deus no culto, sentem a presença de Deus, elas fazem compromisso com Deus. Como que elas não estão com Deus? Elas são consagradas. E a minha resposta é, o nome disso não é consagração. Não é. O nome disso é graça. Entendeu? Graça. Por que Deus ouve oração, a sua oração? Por que Deus dá experiência com você? Por que Deus fala com você, mesmo você sabendo que o seu coração não é inteiro diante de Deus? Por que Deus faz isso? Porque está tudo bem no nosso mundo? Não. Isso é graça. Deus continua ouvindo a sua oração, abençoando a sua vida, dando experiência para você. Ele está com você, mas você não está com Ele. Você não tem intimidade com Deus. E eu suspeito que muitos de nós vivem assim. Você está me olhando com uma cara aí, eu estou com medo agora. Você quer me matar, é isso? Você quer bater em mim? A pessoa fez, não me bata não, e não me bate não. Né? Pois é. Eu também quis me matar enquanto orava e pensei nessas coisas. Falei, meu Deus, isso é assustador. Sabe por que é assustador? Você conhece a igreja de Laodiceia? Já ouviu falar? Quando você for para sua casa, leia a mensagem de João à igreja de Laodiceia. Tá? Eles não são exortados por imoralidade, eles não são exortados por heresia, e eles não sofrem perseguição. Então, os problemas que as outras igrejas têm, e que foram motivo de Jesus dizer para elas, tenho, porém, contra ti. Laodiceia não tinha esses motivos.
Não tinha. Aliás, ela diz assim: eu não preciso de nada, eu sou rica, está tudo bem comigo. E aí Jesus diz assim: o problema é que você é cega, miserável, pobre e nua. E aí Jesus diz assim: eu estou à porta e bato. Meus irmãos, Jesus estava com a igreja, mas a igreja não estava com Jesus. E você sabe, né? A figura ali de Jesus fora do coração ou do templo é uma metáfora. Até porque crente selado pelo Espírito Santo, não tem esse negócio dentro e fora. Jesus hoje está dentro, amanhã Jesus está fora. Não, isso não existe. Jesus está dentro. Então, aquilo ali é uma figura de comunhão. Ele pede assim: eu quero ir à mesa, porque a mesa é um lugar de comunhão. Comunhão, de entrega, de devoção, de atenção. É isso, eu quero entrar e cear. Eu estou batendo a porta. Por quê? Porque vocês não são imorais, vocês não são hereges, vocês não estão sofrendo perseguição, mas vocês são frios e vazios. E eu estou chamando do lado de dentro e não do lado de fora. É do lado de dentro, dentro de mim e de você. Ele está batendo. Abre a porta do seu coração. Eu quero ter comunhão com você. E aí, meus irmãos, eu confesso para você que eu estou estarrecido. Essa semana eu fui ler as cartas. Para Sardes, se eu não me engano, porque você sabe, né? Minha memória, para Sardes, se eu não me engano, ele diz assim: eu conheço o seu amor, a sua perseverança, as suas obras que são maiores do que eram no começo. Aí a gente fala: nossa, está tudo bem com a igreja. Mas aí Jesus, no versículo assim: porém, eu tenho contra ti. A igreja tem expressões de amor, obras e perseverança, mas não está bem aos olhos de Deus. Por quê? Veja, eu não estou falando de perfeição, em nome de Jesus, tá? Porque eu estava conversando com uma outra pessoa essa semana, ela falou assim: então você está falando de perfeição. Não, não é perfeição. Não é perfeição. Eu estou falando de servir a Deus de todo o coração, porque a gente viu a glória de Deus, entendeu a beleza, a grandeza, a majestade, o fulgor da glória de Deus, quem é Deus, entendeu que não tem como negociar a adoração incondicional a Deus, a Jesus, não há. Ele é digno que eu dê para Ele o melhor. Então eu falo para o Senhor: Senhor, eu quero ser como uma vela. Uma vela. Ainda a gente entende a ideia de vela, né? Porque lá no passado eles usavam lamparina, né? Mas eu quero ser como uma vela que vai ser queimada de cima para baixo, tudo na devoção e glória e honra ao Senhor. A luz pode não ser a mais brilhante, porque talvez não seja, nem a minha luz, nem a sua. Não seja a mais brilhante. Não há perfeição na minha luz. Não há perfeição, eu sei disso. Eu vou andando pelos caminhos, eu vou percebendo as contradições do meu coração e as lutas, mas a vela está queimando, e ela quer queimar plenamente para Deus, por amor a Jesus, pelo que Ele significa, pela glória dEle. Então eu digo: Senhor, queima e usa tudo em mim, e não deixa nada de fora, queima tudo para a glória do Teu nome. Então assim, isso é consagração. E eu não estou falando de um momento. Eu estou falando de você viver assim. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Curva a sua cabeça, vamos orar. Irmão, feche os seus olhos, eu quero convidar você a orar comigo. E quero lembrar você que outras igrejas tiveram da parte do Senhor
elogios a respeito das obras, do amor à verdade, inclusive do comprometimento de morrer por Jesus. A igreja de Antipas, que morreu por Jesus, o Senhor disse para ela que ela estava pronta a morrer por Jesus, mas ele disse: mas eu tenho contra ti. Porque o Senhor espera de nós consagração alegre de tudo para Ele. Senhor Jesus, eu sei que eu não preciso e nós não precisamos ter uma experiência sobrenatural com a manifestação da Tua glória, como Ezequiel, Isaías, Abacuque, Salomão, Moisés e outros. Mas a Tua palavra diz que o homem espiritual, ele entende as coisas de Deus. E o Espírito que está em nós nos leva às profundidades, às profundezas de Deus. E a Tua palavra diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nunca penetrou no coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e Ele nos revelou pelo Espírito. Então, o Espírito Santo, Ele precisa dar para você, não uma experiência sobrenatural, mas uma compreensão profunda da glória de Deus. Porque quando você entender a glória de Deus, a pessoa de Deus, a obra de Deus, a grandeza de Deus, o infinito poder de Deus, quem Ele é, na sua majestade sublime, no fulgor, no brilho da sua glória, quando você entender o que significa isso, e o que Ele está fazendo no mundo, quando você entender, aí você vai ver a glória de Deus, e vendo a glória de Deus, você vai dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, estou aqui, Senhor, tudo para o Senhor. E Deus está chamando você novamente. Para consagrar mais uma vez tudo para Ele e viver sob essa perspectiva. Eu quero orar por você. Senhor, que o Teu Espírito nos leve a essa dimensão profunda de percepção e conhecimento da Tua glória. Ah, Senhor, eu lembro, há 40 anos atrás, 40 anos, quando eu tive um encontro com o Senhor, lá na boca do lixo, em meio à prostituição, cheio de limitações cognitivas, alma dilacerada, o corpo afetado pela displicência, negligência e pobreza. Mas eu lembro como se fosse hoje, quando me falaram do amor de Jesus e os meus olhos se abriram e viram a Tua glória, a grandeza da Tua glória, meu Deus. E eu saí daquele lugar um farrapo, um molambo, um moribundo. Eu saí daquele lugar, Senhor, como a visão de Isaías, de Ezequiel, no capítulo 37, um monte de ossos podres, secos e sem vida, e de repente a
vida, a plena vida, tomou o meu corpo, a minha alma e o meu coração, e olhei para o céu e vi a glória do Senhor estampada na cruz do Calvário. Eu vi a glória do Senhor em Jesus, eu vi o amor do Senhor em Jesus por mim, eu vi o sentido da vida, eu entendi quem é o Senhor, eu entendi o que eu estava fazendo no mundo, a razão da minha existência, eu entendi o porquê das minhas dores, eu entendi, Jesus, que o Senhor estava ali, cheio de glória, e eu vi a tua glória, aleluia. Não deixe, Senhor, jamais que nenhum de nós perca a visão da glória do Senhor. E se ela foi afetada pela vida, pelos problemas, pelas dores, que hoje o teu Espírito restaure a visão da tua glória no nosso coração. E obrigado por tua graça, porque mesmo quando estamos aqui com símbolos, liturgias, cultos, orações, e não estamos com o Senhor, a tua palavra diz que mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Obrigado. E que isso motive meu coração a te servir. E que isso motive o nosso coração a te servir e a viver para a tua glória. E que o teu grande amor, a graça revelada em Jesus e as consolações do Espírito Santo tragam ao seu coração, à sua alma e mente, a visão do esplendor, da glória daquele que morreu e ressuscitou por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminar adorando, quero convidar você para ficar em pé. E vamos terminar dizendo para Ele o quanto nós o desejamos. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. O mundo busquei, mas não preencheu-me. Verdade, Senhor. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto. Oh, meu Deus. Todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Dispor das fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus do
glória e dirão: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado.